Saudações, amigos e amigas, eu sou Alisson Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a edição de número 128 desse podcast que desde 2020 cobre a Série D do Campeonato Brasileiro e que agora também tem exibição no canal Nosso Futebol, todas as quartas às 3 da tarde, trazendo conteúdo de qualidade sobre mais uma divisão do Campeonato Brasileiro. Eu começo pedindo para você que nos assiste ou nos escuta que siga a gente no @pcategoria no Instagram ou no X, que é o antigo Twitter, compartilhe nossos episódios, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixa o like também para a gente por lá, que isso nos ajuda bastante. E ainda no @pcategoria, né, você fica ali por dentro de tudo que acontece nesses jogos decisivos. Estamos postando ali links para assistir as decisões por pênaltis das partidas que estão sendo transmitidas e trazendo ali em primeira mão também todos os classificados para essas fases mais agudas da Série D. A gente chega ao mata-mata do acesso. Passados os jogos de volta das oitavas de final, Maringá, Inter de Limeira, Brasiliense, Retrô, 13, Itabaiana, Iguatu e Anápolis vão disputar 4 vagas na Série D de 2025. E tem um detalhe, ninguém que ficou em desvantagem nos jogos de ida das oitavas de final conseguiu reverter a situação. Só que também não teve tarefa fácil para ninguém, com exceção, claro, do Brasiliense, que usou o confronto contra o Brasil de Pelotas quase que como um treino para chegar no mata-mata que vai levar os times para a Série C de 2025. Meu amigo Felipe Augusto está por aqui para mais uma edição do Quarta Categoria e vai trazer agora o destaque inicial dele em mais essa edição do nosso podcast. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, Ellison. Saudações a você, ao Marcos. Todos e todas nos escutam, nos assistem pelo nosso futebol, pelo YouTube também. Destacar, né, a força dos grupos A3, A4, A5 e A7, né, os únicos representantes nessa fase com equipes. Né, os líderes e vice-líderes chegaram até essa fase, não a força aí que o grupo tinha, agora dá para a gente falar isso. E também, né, uma Série D mais previsível, né, com os líderes e vice-líderes, como se ter classificados, e também comprovando que a regra de times que caem para a Série D é não subir. É coisa que aconteceu com o Manaus e o Altos dessa vez. Pois é, e quem completa aqui a nossa mesa virtual do Quarta Categoria é meu amigo Marcos Barcelos. A gente teve, Marcos, o Brasiliense atropelando, teve mudança de treinador que nenhuma delas acabou dando certo. E eu queria saber se você tem um olhar especial para o Retrô, que pegou só pedreira até agora e meio que exorcizou um fantasma que tinha de decisões por pênaltis e agora vai pegar o Brasiliense pela próxima fase, um confronto em mais uma final antecipada da Fênix de Pernambuco, que pela primeira vez chega no mata-mata do acesso. Olá, Ellison, olá, Felipe, olá, amigas e amigos, ouvintes e espectadores do Quarta Categoria. O Retrô, de fato, tem superado fantasmas aí neste mata-mata, né, avançando pela primeira vez às quartas de final, eliminando adversários fortes e, inclusive, vencendo 2 vezes nos pênaltis, que era o maior trauma do Retrô até então. Mas só que se de um lado o Retrô supera fantasmas, o Brasiliense também supera os seus, que também não avançava o mata-mata do acesso já faz um bom tempo, e também acabou eliminando um time que faz parte dessa história traumática do Brasiliense na Série D, que é o Brasil de Pelotas, ainda de uma forma muito convincente. Se ninguém ficou convencido com 9-1 no agregado, ninguém se convence de mais nada. Pois é, foi um atropelo do Brasiliense sobre o Brasil de Pelotas. E antes da gente falar aí sobre os 8 times que disputam 4 vagas na Série C do ano que vem, a gente vai para a nossa vinhetinha e depois damos o pontapé inicial em mais essa edição do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. É isso aí, a gente chega para mais uma edição do Quarta Categoria e vamos apresentar primeiramente, né, o mata-mata do acesso, como ficaram os confrontos, lembrando aquela situação, né, se classificavam, dos 8 classificados, fazia-se um ranking da pontuação de cada, e aí o melhor ranqueado pegava o 8º, o 2º, o 7º, o 3º, o 6º, e o 4º, o 5º colocado, não havia aí chaveamento pré-definido. E a gente está vendo aí na tela, né, Maringá e Inter de Limeira, Brasiliense e Retrô, 13 e Itabaiana, Iguatu e Anápolis nos 2 próximos fins de semana vão decidir aí os times que jogarão a Série C em 2025.
um acesso muito importante aí, que essas 8 equipes vão buscar, algumas batendo na trave, algumas tentando retomar a possibilidade de jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro, outras que nunca estiveram por lá, e a gente tem promessa de muita emoção para esses jogos que teremos decidindo aí os classificados para a Série C do ano que vem. E a gente começa aí falando do Maringá, que foi a melhor campanha geral, venceu a Portuguesa da Ilha do Governador por 3-1 no jogo de ida, e na volta tomou um susto, saiu atrás do placar com o gol de Hernando Brocador, aquele mesmo, só que aí ainda também no primeiro tempo, João Paulo e Diego Guerra foram expulsos pelo time do Rio de Janeiro e coube a Júlio Rodrigues, Lucas Black e Iago Santana fazer novamente o placar de 3-1 que coloca os paranaenses no mata-mata do acesso, Felipe. Pois é, o Maringá teve esse susto, né, com esse gol do Hernando Brocador, que fez 1-0, o jogo estava equilibrado, mas acabou que o Maringá pecou aí pela desatenção e saiu esse gol, que acabou sendo aliviado quando a Portuguesa teve 2 expulsos, né, em sequência, né, um pela falta, o primeiro, que eu sei o nome agora, que foi aqui que cometeu a falta, foi expulso, depois o Diego Guerra reclamando com o juiz, xingando o juiz, segundo os relatos, acabou também sendo expulso. Então, o Portuguesa tinha vantagem no placar de 1-0, mas em campo passou a ser 9 contra 11, né? Na linha, principalmente 8 contra 10, que é o mais dificultoso. Então, o clima no estádio, estava lá acompanhando a partida, o clima foi de uma tranquilidade, digamos, depois das duas expulsões, mas com uma expectativa muito grande pelos gols, né? Acabou saindo o primeiro gol logo do finalzinho, e o segundo também saiu do primeiro tempo, né? E o empate, né, mudaria o confronto do Maringá, seria contra o Retrô, e a vitória contra o Rio de Janeiro. O alívio total mesmo veio quando saiu o terceiro gol, logo depois desse gol, assim, a partida podia acabar, assim, né? O Português estava totalmente exausto na partida, e o Maringá também já tinha feito o que tinha que fazer, garantido a primeira posição geral, garantido a classificação, que isso estava mais perto ainda, mas o Maringá teve resiliência, né, aquela palavra da moda, para esperar, né, para achar a melhor oportunidade de fazer os gols, e foi bem eficiente nisso, conseguiu fazer o 3-1 sem dificuldades, e a Portuguesa não tinha condições reais assim de atacar o Maringá com 8 em campo, né, 8 na linha. Demonstrou isso, né? O time não tinha nenhum escape, um atacante central ali para fazer alguma coisa. Marcelo Toscano e o Hernando Brocador ficaram muito visados, né, muito cansados, acabaram saindo da partida, e o Mané conseguiu, com tranquilidade, depois de todo esse percalço, sair com a classificação e confirmar a liderança geral. A gente falou até no episódio passado, né, que a Portuguesa mais uma vez não consegue o acesso, dessa vez não chega nem ao mata-mata, e apostando mais uma vez, mais uma temporada em vários jogadores de muita experiência, só que aí acaba contando, né, reta final de temporada, jogos decisivos, acaba o fôlego, e você depender desses atletas para buscar um acesso é sempre muito complicado, e a Lusa Carioca, que já vem batendo na trave em algumas edições recentes da Série D, mais uma vez vai ficando pelo caminho. O adversário do Maringá chegou da seguinte forma: depois de um 0-0 na ida em casa, com muita polêmica do VAR, com 2 pênaltis anulados, com um gol anulado, a Inter de Limeira venceu o Nova Iguaçu no Laranjão, com gol de Juan aos 15 do primeiro tempo, e depois de uma reta final de primeira fase em baixa, né, quase que brigando para não se classificar, o time do interior de São Paulo vai ao mata-mata do acesso com a 8ª melhor campanha entre os times que chegam nessa fase, Marcos. E vai mantendo a escrita, né, de sempre ter um paulista ali nas quartas de final. Eu até comentei no episódio passado que a equipe paulista jogou melhor, né, mas precisava calibrar nas finalizações, algo que não aconteceu na partida de ida, perdeu muitos gols diante do Nova Iguaçu. E não só a Inter conseguiu melhorar sua finalização vencendo por 1-0 com o gol aí do Juan, como está aparecendo aí na tela, né, mas também soube esfriar o jogo, né? Durante a maior parte da partida, o Nova Iguaçu criou pouquíssimas chances, acabou apelando para bolas alçadas dentro da área, tentando achar o Vitor Rangel, que é um grande finalizador,
mas é muito pouco para uma equipe que fez uma campanha tão fantástica durante toda a temporada. Vice-campeão carioca, uma vitória das quartas de final da Série D, chegou até a segunda fase da Copa do Brasil, né? Acho que a eliminação acaba dando um tom de decepção, de melancolia para o Nova Iguaçu nesse final de temporada, porque era um time que podia ir além, você via que dava para extrair mais do Nova Iguaçu. Por outro lado, é uma classificação que eu diria até um tom de recomeço para a Inter de Limeira, né? Eu falo em tom de recomeço porque é uma equipe que vinha de 4 empates seguidos, então não vencia 4 jogos, muita pressão em cima por conta desses resultados que não passam não passa essa certa confiança para o torcedor, né? Mas uma vitória diante do Nova Iguaçu, que vem sendo um dos principais destaques do ano, né, na Série D, Copa do Brasil estadual, né, dá esse tom de recomeço e dá um novo fôlego para a equipe paulista buscar o acesso diante do Maringá. O problema é que do outro lado vai ter uma equipe fortíssima que não está num tom de recomeço, está num tom de continuação. Continua fazendo uma campanha muito sólida, muito firme, atropelando seus adversários no mata-mata, e a Inter de Limeira tem que se cuidar diante da equipe paranaense. E aí você acha que o Maringá, até pela questão de campanhas, né, a melhor campanha contra a pior, entre aspas, dos classificados, Felipe, colocam a equipe paranaense como favorita para conseguir esse acesso? O Maringá é favorito, né? A campanha demonstra isso. Chama atenção, né, que as duas equipes, é um reencontro, né, as duas equipes estavam no grupo A7, né, e só para um exercício assim de matemática, né, quando eles se enfrentaram na 8ª rodada, que foi o segundo jogo entre as duas equipes tinham 17 pontos. Desde então, né, o Maringá conseguiu aí fazer 27 pontos depois disso, né, chegou aí a 44 pontos, enquanto a Inter de Limeira parou nos 30, né? Chegou aos 30 nessa fase, né? Então acaba que isso demonstra bem aí como é que a diferença, né? Desde então, desde esse confronto, o Maringá tirou a invencibilidade da Inter de Limeira. Então tem esses dois lados, né? O Maringá já tem um retrospecto favorável, né, na primeira fase, melhorou bastante em relação ao que vinha jogando desde aquela época. Então, chega mais forte. E que o de Limeira vai jogar um sentimento de revanche também, né? Claro que é outro campeonato, é um mata-mata. Aquela história, 2-0, você leva para os pênaltis e pode definir seu acesso. Mas, de fato, o Maringá é líder, é favorito. E o Inter de Limeira vai se calcar muito nessa questão dessa possível revanche, né? Porque, de fato, vai ter que superar o que não apresentou contra o Maringá lá atrás para passar de fase e conquistar o acesso. Eu acho que do lado do Maringá, acho que tem que ter mais atenção, porque agora a Inter de Limeira vem com outro espírito, né? É um outro campeonato, é uma outra circunstância. Inter de Limeira, como eu falei, vem de 4 empates, consegue uma vitória diante de uma equipe que era favorita ao acesso. Então vai chegar com outro ânimo, vai chegar com uma outra postura, diferente da postura que adotou na primeira fase, nos 2 confrontos diante do Maringá. Então, acho que é mais o Maringá precisa ter mais, levar o confronto mais a sério ainda do que levaria normalmente, né? Ainda mais por conhecer o adversário, e do outro lado tem esse tom de revanche. Mas eu creio que o Maringá é favorito para conquistar essa vaga para a Série C. É um confronto bem complicado agora, e lembrando, né, que tá tudo zerado. A única vantagem é o Maringá jogar o segundo jogo em casa, ninguém entra com vantagem de resultados iguais. Se tudo for acabar empatado aí na soma dos 2 confrontos, a gente tem decisão por pênaltis de mata-mata do acesso. Aí é para ficar com o coração realmente saindo pela boca. A segunda melhor campanha das quartas de final é a do Brasiliense, que teve a classificação mais incontestável, talvez, de um mata-mata na história do futebol. O Jacaré havia vencido no Bento Freitas por 4-1, e na boca do Jacaré, João Santos, Gabriel Pedra 2 vezes, Igor Moraes e Rodolfo garantiram a goleada por 5-0 sobre o Brasil de Pelotas, fazendo, Marcos, um agregado de 9-1. E aí acho que não tem muito o que discutir sobre essa classificação do Brasiliense, que mesmo não tendo a melhor campanha, talvez por esse histórico recente seja o grande favorito para subir de divisão, finalmente. Já na partida de ida, não tinha nem
como, assim, imaginar que o Brasiliense chegaria para o jogo de volta e cometesse os mesmos erros que cometeu contra o Real Noroeste. 4-1 estava muito seguro, e aí o Brasil de Pelotas teve que se abrir na partida no Cerejão, lá em Brasília, e não só se abriu e não conseguiu incomodar o Brasiliense defensivamente, como logo também tomou seu primeiro gol, então dificultou ainda mais. E aí uma equipe com ânimo baixo se torna ainda mais presa fácil para uma equipe que está doida para espantar traumas, né? Não só do mata-mata, mas também do histórico contra o Brasil de Pelotas. Então o Brasiliense foi para cima, fez o placar, fez o agregado de 9-1 e chega com favoritismo, sim, diante do Retrô. Minha única dúvida, né, é que mesmo sendo um time que há muito tempo não era competitivo em mata-matas e tem lidado bem com esse momento de pressão, né, de evitar um ano de 2025 sem calendário, o Brasiliense, mesmo sendo favorito, vai ter seu maior desafio agora na Série D. Né? Embora o Anápolis tenha rivalizado lá na fase de grupos, né? Mas eu creio que o Anápolis está para o Porto Velho, assim como o Brasiliense estava para o Manauara. Né? O Manauara teve o Porto Velho na fase de grupos, mas o Retrô era a equipe com maior capacidade de machucar o Manauara, tanto que foi o que aconteceu. Né? Logo mais o Felipe vai falar. E eu acho que é o mesmo caso para o Brasiliense. Que embora o Anápolis seja uma equipe forte, esteja nas quartas de final, tenha rivalizado bem contra o Brasiliense, eu acho que o Retrô pode ser essa equipe que pode dificultar, pode arrancar uma casca, pode botar o Brasiliense contra as cordas nesse mata-mata. É um confronto muito interessante, como o Marcos já antecipou por aí. O adversário do Brasiliense vem com a 7ª melhor campanha geral nessa fase, mas vem derrubando aí escritas e afastando, espantando fantasmas, porque foi com muita emoção a classificação para esse mata-mata do acesso. O Manauara venceu por 2-0 no tempo normal, com gols de Paulinho e Giovani, e esse último em uma cobrança de um pênalti bem polêmico, né, que saiu após a anulação de um gol marcado pelo Retrô, que foi anulado pelo VAR para que se fosse assinalada a penalidade para o robô, e aí o Manauara acabou devolvendo 2-0 que sofreu na Arena Pernambuco, né? Só que nas penalidades o Retrô venceu sem muita dificuldade, fez 4-1, e pela primeira vez em sua curta, mas endinheirada história, Felipe, vai buscar o acesso chegando aí no mata-mata das quartas de final. Aconteceu, né? Demorou, entre aspas, né? Pelo investimento que o time tem, mas aconteceu, né? O Retrô chega com uma campanha de mata-mata, a certo ponto, cambaleante. Não foi um time que se impôs, né? Tem uma vitória apenas, que foi uma das melhores exibições da equipe lá em Pernambuco, fez 2-0 contra o Manauara. O Manauara fez 4 gols nessa partida de volta, né? Mas só 2 valeram. Acabou que teve um anulado por falta e outro por impedimento. Depois disso, o Manauara conseguiu fazer 2-0, um gol no final da partida, né, nos acréscimos, onde um pênalti até esquisito, né, porque a bola bateu na mão involuntariamente de um defensor do Retrô, e logo depois, no mesmo lance, a bola bate na mão do Tankler, né, que abriu muito os braços e acabou sendo marcado pênalti para o Manauara. O Manauara foi bem melhor que o Retrô na partida, mas o 2-0 foi insuficiente para garantir a vaga direta, né? Nos pênaltis o Retrô foi muito mais tranquilo. Foi uma das partidas que também teve uma demora enorme, né, para começar a disputa de pênaltis, devido ao VAR, devido ao posicionamento das câmeras, algo que poderia ter sido bem mais elaborado, mas pedi muito da CBF, e acaba que a gente tem aí um Retrô passando com confiança, né, duas decisões por pênalti, a equipe passa para conseguir a classificação até as quartas de final, e vai também com o ânimo renovado, mas com um desempenho abaixo do adversário. Não sei como é que... Eu confesso que eu não acompanhei o fim do jogo e a cobrança de pênaltis entre Porto Velho e Itabaiana, mas tanto nessa partida do Manauara contra o Retrô e no 13 contra o Altos, foram cerca de 15 minutos entre o apito final e o início das cobranças de pênaltis por conta do posicionamento das câmeras na linha do gol para o VAR. E nessa partida aí
E nessa partida do Manauara contra o Retrô foi uma coisa mais bizarra ainda, porque depois de quase 10 minutos de espera, aí passou o cara com a câmera passando por dentro da grande área para chegar na linha de escanteio, para colocar a câmera na linha, uma situação que beira o constrangedor, né? Porque chamar de amadorismo isso é ofender o pessoal que faz futebol amador, muitas vezes de maneira mais séria do que quem dirige aí campeonatos profissionais. Dito isso, Marcos, você acha que esse confronto é muito aberto por conta da questão de investimento dos dois times? Os dois times que jogam em estádios vazios, né? Então teremos uma decisão de vaga que tem muita expectativa no seu entorno, mas com pouca gente acompanhando em loco. E aí eu queria saber se o Brasiliense entra com vantagem por conta desse atropelo sobre o Brasil de Pelotas, ou se o Retrô pode emular de fato uma Fênix, vindo de 2 mata-matas vencidos nos pênaltis, espantando fantasmas e pode surpreender, entre aspas, o Brasiliense na busca por uma vaga na Série C do ano que vem. Minha dúvida com relação ao Brasiliense é se o Brasiliense nessa competição, embora, como eu falei, tenha enfrentado o Anápolis, se dá para considerar que o Brasiliense já foi testado nessa competição, né? O Retrô passou por mais... Eu acredito que o Brasiliense é favorito, mas o Retrô passou por mais provações neste mata-mata, nessa competição como um todo, do que o próprio Brasiliense. Querendo ou não, embora o Brasiliense esteja fazendo uma campanha fantástica, mas o grupo A5 é um pouco nivelado por baixo. Os mata-matas até o momento também foram nivelados por baixo, pegando o Real Noroeste, que há um tempo não... Embora seja a equipe capixaba, a equipe que melhor representa o estado, não tem apresentado bom futebol já faz mais de ano. O Brasil de Pelotas, embora tenha crescido na fase de grupos, é uma equipe que passa longe de ser favorita a brigar por um acesso, né? Enquanto do outro lado o Retrô pegou um América de Natal que é especialista em quartas de final de Série D, né? E é uma equipe tradicional, não tem como negar, e pegou o Manauara que era uma das melhores campanhas da Série D. Então o Retrô chega com mais experiência e com mais desafios vencidos, desafios enormes vencidos do que o Brasiliense. Então isso pode pesar lá no final. Eu acho que é um confronto equilibrado. O Brasiliense entra como favorito mais pela campanha, mas eu vou botar um pezinho do Retrô como possível postulante ao acesso neste duelo, por conta de todas as experiências que viveu. Felipe, antes de você também dar sua opinião sobre esse confronto, se tem favoritismo, como é que chegam as duas equipes aí vindo de caminhadas bem distintas, é bom a gente ressaltar, né, que o Manauara ele perdeu um jogo em toda a Série D, que foi o 2-0 para o Retrô na Arena de Pernambuco, que acabou custando a eliminação do time, que teve aquela promessa da diretoria antes de começar a Série D, né? Se não subir, vamos fechar as portas. E aí vamos ver também qual vai ser o futuro do Manauara daqui para frente, depois de uma eliminação tão dolorosa. E para quem gosta de teoria da conspiração, né, com 2 gols anulados no jogo de ida, como você já bem relatou. Foi um jogo... Será um jogo, né, entre Brasiliense e Retrô? É um jogo que as duas partes podem até dizer que não escolheram adversário, não iam escolher adversário, não tinha como, mas é um jogo que os dois queriam evitar, né? O Retrô do lado B, do lado dos mandantes da primeira partida, é a equipe mais forte, mesmo que a gente não tenha os confrontos, né? A gente não teve um Anápolis Retrô para testar, mas teve Retrô Itabaiana, né, por exemplo, né? Que teve os percalços, mas teve ali um encontro e o Retrô, um dos dois times com um grande investimento, né? Mas que muitas vezes não conseguiam aplicar bem esse dinheiro. E agora, nessa Série D, conseguiram, né? O Retrô com mais cambaleante, né? O mata-mata, para mim, vai dizer muito sobre esse favoritismo do Brasiliense, que para mim é favorito nesse confronto, né? Como o Marcos citou, é bem importante ressaltar, né, que o Real Noroeste é um time aquém do América de Natal e do Manauara, principalmente do Manauara, enquanto o Brasiliense teve o Brasil de Pelotas como o maior adversário nessa mata-mata, mas fez 9-1. Acho que não tem como se considerar isso no mata-mata. O Brasiliense, nessas duas partidas contra o Brasil de Pelotas,
mostrou o que deve ser feito, né, numa mata-mata de Série D. Teve chance, marcou, e assim foi, marcou 9 gols, 4 numa partida e 5 na outra, e isso é uma demonstração do que deve ser feito, mas também sigo com o Marcos, talvez seja o jogo mais difícil, mas vezes vai ter nessa Série D, né, e pro Retrô, é até uma vantagem jogar a primeira partida em casa, né, como mandante para mim, porque o time não tem tanta força assim como mandante, foi assim contra o América, por exemplo, e agora fez uma vantagem da primeira partida e depois segurou, entre aspas, né? Conseguiu levar. Conseguiu não. A partida foi para os pênaltis, conseguiu fazer ter a vitória pelas penalidades. Mas o Brasiliense, pelo mata-mata, né? O Brasiliense teve 3 jogos muito bons e um abaixo, que foi aquele empate em casa que o Noroeste. Enquanto o Retrô teve ali, vamos dizer assim, um jogo e um primeiro tempo muito bom contra o América de Natal lá em Natal. E um jogo muito bom contra o Manauara. Mas, então, para essa equação, o Brasiliense me parece mais preparado para entrar nesse mata-mata. Duas equipes que poderiam muito bem subir juntas, né? Mas acabou que o mata-mata também traiçoeiro nisso. Né? Foi traiçoeiro com o Manauara, que saiu com uma derrota, e acabou sendo traiçoeiro também para essa partida. O Brasiliense que tem um trauma, né, de ser eliminado em casa no ano passado, né? Foi eliminado pelo Caxias nos pênaltis, jogando o mata-mata da Série D. Então, também tem um fantasma a ser vencido o Brasiliense nessa fase. E nesse confronto, né, apesar de toda a emoção, de ter perdido fora de casa, o Retrô, em que pese os gols anulados do Manauara, poderia ter construído uma vantagem bem maior também no jogo da Arena de Pernambuco, né? E aí, como o Felipe bem falou, esse jogo de ida pode encaminhar uma situação positiva para o Retrô, mas tem pela frente o time certamente mais embalado desse mata-mata do acesso, que é o Brasiliense, que vem por um 9-1, um agregado impressionante realmente, o que fez o Brasiliense contra o Brasil de Pelotas. Bom, a gente vai dar uma pausa rapidinha para tomar uma água e a gente volta daqui a pouquinho para falar da classificação do 13 contra o Altos, da classificação do Itabaiana sobre o Porto Velho e dos avanços aí do Iguatu e do Anápolis contra o Manaus e contra o Cianorte, respectivamente. Tivemos decisão por pênaltis, muita emoção nessas partidas, mas isso fica para daqui a pouquinho. Já já a gente volta. Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta aí com mais uma edição do Quarta Categoria, o podcast que desde 2020 trata com muita seriedade a Série D do Campeonato Brasileiro, agora também exibido no canal Nosso Futebol, toda quarta-feira às 15h, trazendo a repercussão, gols e análises do que vai acontecendo nessa divisão, agora que vai chegando à sua parte principal, que é o mata-mata do acesso. Lembrando que começamos com 64 times, caímos para 32, depois 16, e agora restam 8 equipes brigando por uma vaga na Série C de 2025, exibida aqui no Nosso Futebol. Você vai estar ligado desde essa temporada no que vai acontecer no ano que vem aqui na telinha do Nosso Futebol. Antes da gente voltar para os confrontos, eu peço mais uma vez para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que siga o Quarta Categoria nas redes sociais, né? A gente está no @pcategoria no Instagram e também no X, que é o antigo Twitter. Compartilhe nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal do YouTube. A gente está por lá no podcast Quarta Categoria. Deixa o like no episódio, tira uma fotinho da TV se você está acompanhando pelo Nosso Futebol, marque a gente. A gente vai ficar muito feliz em saber que você está recebendo um conteúdo aí que a gente traz com tanto carinho sobre a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro.
Pois bem, a gente vai para mais um classificado aí para o mata-mata do acesso e que veio depois de muita emoção e trazendo consigo o recorde de público na Série D de 2024, com 12.683 pagantes no Amigão. O 13 abriu o placar com o Wallace Pernambucano no início do segundo tempo, só que quando já estava se montando a festa pela vaga nas quartas de final, Valber empatou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo e Adriano Napão, aos 51, virou a partida sobre o Altos, comandado pelo Marcelo Copertino, né, que substituiu nessa partida o Carlos Rabelo, demitido após a derrota no Lindolfinho, e levou a decisão para os pênaltis, com o Altos chegando gigante, né, o Jacaré grandão, depois de uma virada espetacular dentro dos 90 minutos. Só que aí, nas penalidades, assim como aconteceu no Lindolfinho, no jogo de ida, Igor Rayan defendeu um pênalti, dessa vez do zagueiro Ian, e acabou colocando o Galo no mata-mata do acesso, onde ele já esteve e se deu bem em 2018. Mesmo com a derrota no tempo normal, o 13 ficou com a terceira melhor campanha entre os que se classificaram para o mata-mata do acesso. Foi um baita susto aí que passou a equipe do 13. A gente tá vendo aí os lances da partida. Começou na frente com o gol do Wallace Pernambucano, tudo parecia encaminhado para uma vitória apertada, mas tranquila, né? Já vinha vencido o jogo de ida, vencendo apertado o jogo da volta, sem muito susto, né? Mas o Altos foi uma equipe muito guerreira na reta final da partida, conseguiu virar um jogo de uma forma improvável, né? E o jogo aéreo acabou sendo vilão aí do 13, e o Altos conseguiu duas bolas aéreas virar a partida e levar a decisão para os pênaltis, né? Diante de um adversário que jogava com conforto de uma vantagem, conforto de um estádio lotado, né? Então, assim, a vitória gigante do Altos. Infelizmente, nos pênaltis, né? Acabou perdendo a vaga por 5-3. O goleiro Igor Rayan, muita experiência aí no mata-mata da Série D, inclusive em decisões de pênaltis. Fez uma belíssima defesa e garantiu aí a classificação do 13, que é favorito para a próxima fase, mas vai para o mata-mata com aquela pulga atrás da orelha, porque esse era um resultado que não precisava ter acontecido, né? Eu creio que o 13, pelas chances que ele criou durante a partida, poderia ter passado sem tanto sofrimento, poderia ter, já quando vencia por 1-0, poderia ter feito 2, 3-0, teve chance para isso, mas acabou levando para os pênaltis, e agora fica essa pulga atrás da orelha, se nas quartas de final vai ter essa tranquilidade toda, se vai poder desempenhar o futebol que já vinha desempenhando, ou o Itabaiana pode sim explorar as deficiências do 13 e complicar a vida da equipe paraibana. Certamente liga um sinal de alerta no 13, que momentos antes da partida, né, teve o zagueiro Milani, que se lesionou, que vem sendo titular da equipe desde o começo da Série D, e o lateral esquerdo Ayrton, né, experiente, que estava no Brusque ano passado, que na véspera da partida, no treino, antes do jogo, acabou se machucando. São dores de cabeça para o Vaguinho Dias montar seu time, que já não tem o Jefinho também, já não tem o Nailor, que é zagueiro, né? Jogou com a zaga ontem no dia do jogo, né? No domingo, para quem está acompanhando depois, jogou com a dupla de zaga totalmente reserva, né? Com o garoto Leonan e com o Arthur Ederson também, uma dupla de zaga bem diferente para um jogo decisivo, acaba acarretando, inclusive, esse tipo de desatenção nas jogadas aéreas, né, que talvez seja um dos grandes pontos do forte do 13 dentro dessa Série D do Campeonato Brasileiro. O Galo vai poder subir de divisão, Felipe, sem sequer precisar sair do Nordeste. Isso porque depois de empatar em casa por 2-2, o Itabaiana foi para o norte do país e empatou de novo, dessa vez por 1-1 contra o Porto Velho. Os gols do jogo foram marcados por Luan para a Locomotiva e Cleiton, que empatou para os sergipanos. Nos pênaltis, vitória por 4-2 pelo Tremendão, que tem a sexta melhor campanha dessas quartas de final da Série D. O Itabaiana, né, teve os maiores percalços dos classificados para essa quarta de final, né? O time saiu de desvantagem contra o Atlético Cearense e reverteu em casa, e contra o Porto Velho empatou em casa, depois de sair perdendo por 2-0,
Na volta, sai perdendo e consegue empatar e levar a decisão para os pênaltis. O time, então, demonstrou muita fibra aí, muita calma, muita serenidade para não se desesperar e conseguir fazer os resultados. Né? Em contraponto, o Porto Velho tem que sair sim orgulhoso da campanha, né? Um time de um estado que nunca disputou uma penúltima divisão nacional, né? Nunca esteve numa Série B, enquanto a Série C era a última divisão, e nem numa Série C, enquanto a Série D existia, né? Existe, no caso. Mas também saiu muito frustrado, né? Porque fez o 2-0 fora de casa, tomou empate. Abriu o placar em Porto Velho e tomou empate. Então, a frustração é grande para a equipe também, não tem como negar isso. Enquanto o Itabaiana mostrou essa fibra, como eu citei, para passar de fase, e vai ter um confronto, assim, se a gente analisar histórias, né, de tradição, é um confronto mais pesado em tradição. 13 Itabaianas, são dois clubes fortes no Nordeste, muito fortes nos estados que estão, e agora mais um mata-mata para o Itabaiana, né? O terceiro, o time não conseguiu acesso ainda, enquanto o 13, enquanto foi para o mata-mata, conseguiu subir, né? E teve também aquele acesso depois na questão judicial contra o Rio Branco do Acre. Mas é um jogo aí bem pesado de entrar em tradição, e o Itabaiana vai com essa serenidade aí, essa calma, essa resiliência, para não fugir da palavra, para esse mata-mata. Conseguiu fazer isso, demonstrar isso do Porto Velho, nas duas partidas e nas penalidades também. Né? Ainda mais que o Porto Velho passou por uma questão, né, o goleiro Digão sentiu que na partida, parecia que não teria condição, mas o time não podia substituir. Ele foi para a disputa de pênaltis e parece que talvez tenha pesado isso também, né, a confiança dele. E o Porto Velho também desperdiçou chances, enquanto o 13 teve mais mérito e passou de fase aí, com essa vitória nas penalidades. É uma classificação suada do Itabaiana, né, que liderou, na verdade, o grupo A4, mas que não teve muita dificuldade para conseguir suas classificações. Mas tem sempre aquela questão, né? Um time que consegue a classificação nos pênaltis, talvez ele chegue mais motivado, de certa forma, por exemplo, do que um brasiliense que faz um 9-1, que pode gerar uma acomodação muito grande, né? Os jogadores podem chegar com sangue nos olhos contra um 13 que fez uma excelente campanha na primeira fase, passou ali sem muita dificuldade pelo Asa, mas sofreu um susto contra o Altos que deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha, Marcos. E aí você acha que isso acaba equilibrando o confronto, ou você acha que algum dos dois times tem vantagem nesse mata-mata? O tom da sua fala já demonstra que existem decisões de pênaltis e decisões de pênaltis, né? A do Itabaiana, dentro de todas as circunstâncias, de uma longa viagem, de um adversário que é chato. O Porto Velho foi muito chato nesse mata-mata, tanto contra o River, quanto agora contra o Porto Velho. Esteve duas vezes à frente, né, com 2-0 lá em Itabaiana, depois uma vitória por 1-0 em casa, que poderia estar dando a classificação, e duas vezes o Itabaiana foi buscar o resultado, né, e classificou nos pênaltis, e enfrentando, como eu falei, enfrentando vários obstáculos. Itabaiana chega com muita moral para esse confronto. Do outro lado, temos um 13 que vinha com a classificação muito bem encaminhada e na reta final do jogo acaba cedendo uma disputa de pênaltis. Né? Isso, como eu falei, traz a pulga atrás da orelha, traz uma certa desconfiança. Né? Então eu acho que avaliando os dois elencos, dá para dizer que o 13 sim é favorito. Mas o Itabaiana chega com muito mais moral do que o 13, que chega com um pouco de desconfiança depois dessa decisão de pênaltis, que nem era para ter acontecido. Como você tem, né, o confronto mais pesado em tradição, né, dessa parte final, dos equipes tradicionais na região e nos estados principalmente. O 13, né, assim, o 13 desde a primeira fase se candidatou a chegar a essa fase, enquanto o Itabaiana, mesmo líder, tinha um pé atrás e com todos os percalços conseguiu também chegar nessa fase de mata-mata, né, jogo do acesso.
E aí a gente tem duas equipes que têm uma distância, né, de qualidade. O 13 tem um ataque muito bom, apesar que não terá, né, terá muitos desfalques. E o Itabaiana confia muito no conjunto, né? Então será um jogo aí bem interessante para a gente ver o que vai sobressair, né? Se a questão dessa resiliência do Itabaiana ou se a qualidade do 13, né? Que teve esse susto agora, que talvez seja motivação a mais para a equipe, né? Não perder o foco durante as partidas, porque como a gente citou do Manauara, né, que perdeu apenas uma partida, o 13 podia ser eliminado no mata-mata por uma desatenção. Os dois gols foram levados no final do segundo tempo, né? Então, mas mesmo assim, acaba como veio o alívio, né? Eu até vi uns comentários, né? O Vitor Cavalcante já participou aqui com a gente. Eu não pude acompanhar a transmissão por os pênaltis, né, dessa partida, mas ele citou, né, que essa demora para o VAR se instalar acabou ajudando o 13, né? Já que o Alves fez o gol no último lance. Então, o time que teve um pouco de mais calma para definir, para decidir a passagem de fase. E agora vai ter um confronto bem complicado, aí, bem grandioso, padrão da Série D, né? Dos tradicionais, mas eu vejo o 13 também como favorito. Vou só puxar um gancho rapidinho para você, Felipe. A demissão do Carlos Rabelo e a entrada de um novo treinador, né, o auxiliar, o Marcelo Copertino, só para essa partida, talvez tenha dado aquela motivação para o Altos, mesmo em desvantagem, tenha ido buscar a virada ali na reta final. Você acha que isso acaba influenciando ou foram circunstâncias de jogo mesmo? Tá mutado, Felipe. É difícil tirar o mérito, né, de 2 gols no final da partida, em desvantagem, fazendo a vitória de virada, fora de casa, maior público da Série D. Mas o 13 me parece que contribuiu um pouco com isso, né? O foco perdeu um pouco do foco e acabou que foi punido com esses 2 gols. Mas seria daquelas histórias se o Altos passasse que a gente teria que ter muitas sessões. A gente lembra do Brasiliense, né? Que teve um caso também de demissão mais absurdo ainda, teve demissão no intervalo, né? E está no mata-mata do acesso, né? Com o ex-treinador do Anápolis, tem outro fator aí interessante dessa chegada. Mas acho que foi uma combinação dessa motivação de se entregar, porque não tinha mais o que fazer, mas também o 13 contribuiu com essa perda de foco pelo que aparentou na partida. O Valber e o Adriano Napão, que marcaram os gols da virada do Altos, entraram no segundo tempo, né? Ou seja, opções do Marcelo Copertino aí para a reta final de jogo. Começando mais um confronto agora, também de um que acabou tendo uma troca de treinador, e um confronto que foi marcado aí pela questão justamente desse banco de reservas, porque de um lado estava o rei do acesso, Flávio Araújo, que inclusive subiu com o 13 em 2018. Ele comandou o Iguatu na partida contra o Manaus, que contratou o Christian de Souza para substituir o Renatinho Potiguar, e essa pode ter sido a única partida do Christian de Souza treinando o Gavião do Norte. Isso porque depois de um empate por 2-2 na Arena da Amazônia, os cearenses abriram 2-0 já no primeiro tempo no Morenão, com o Otacílio Marcos fazendo 2 vezes e Vitinho diminuiu na segunda etapa. Só que o resultado deixa o Iguatu com a 4ª melhor campanha e classificado para as quartas de final da Série D. Para mim, o Otacílio Marcos foi um dos principais personagens aí desse mata-mata, né? Marcando 2 vezes, sendo o homem-gol da equipe do Iguatu. Né? Primeiro gol aí com muito oportunismo, aí, como a gente pode ver na tela. Eu acho que a classificação fica na mão de quem teve mais sabedoria de lidar com uma vantagem. A gente viu na primeira partida que o Manaus construiu um placar assim como o Iguatu construiu na partida de volta, fazendo 2 gols logo no início da partida, né? Só que o Iguatu teve mais sabedoria, né? Soube controlar melhor o jogo, embora o Manaus tenha buscado o gol na segunda etapa, o gol que poderia ter complicado a vida do Iguatu no segundo tempo. Só que o Iguatu demonstrou mais cabeça no lugar. É uma equipe que, ao contrário do Manaus na partida de ida, o Iguatu poderia ter ampliado essa vantagem. O Manaus, eu senti que no jogo lá na Arena da Amazônia não soube controlar mais o jogo. O Iguatu teve domínio das ações na segunda etapa. Nessa partida de volta, o Iguatu também teve o domínio no segundo tempo.
embora tenha tomado o gol. Poderia ter chegado ao terceiro gol com tranquilidade, criou situações para isso. E o Manaus ainda também faltou um pouco de cabeça no lugar, acabou perdendo o Jefferson expulso, né? O que num confronto eliminatório faz toda a diferença, né? Jogar com 1 a menos, jogar fora de casa, tendo que reverter uma vantagem, é complicadíssimo. E ainda por cima fica aquela situação, vai para frente e deixa exposto, muito espaço exposto para uma equipe que sabe explorar a velocidade como o Iguatu, ou se defende e tenta achar um contra-ataque diante de uma equipe que ia ficar controlando a bola o tempo todo, né? De qualquer forma, o Manaus, de certa forma, mesmo com todas essas diversidades, mesmo tendo jogado abaixo, né, dá até para parabenizar pelo esforço ainda de tentar empatar a partida, embora tenha jogado mal esse duelo contra o Iguatu. E o Iguatu, parabéns pela classificação, né? É uma equipe que merece estar onde está pelo futebol apresentado, acima de tudo, e ainda por cima por ter um comandante que sabe comandar o caminho para um possível acesso. E está muito próximo de acontecer. Vai ter que pegar o Anápolis, que também vem bastante motivado. O Anápolis também conseguiu a classificação com muita emoção até os últimos instantes para a definição aí da sua vaga nesse mata-mata do acesso. O Cianorte havia perdido em casa por 2-1 e fez 1-0 com Celere de pênalti. E tudo fazia parecer que a decisão iria para os pênaltis. Só que aí Ariel Palacios, aos 42 do segundo tempo, e o Ariel Palacios não é aquele repórter internacional, é o atacante aí do Anápolis. Ele, aos 42 do segundo tempo, deixou tudo igual e colocou o time goiano, o quinto melhor desempenho dos sobreviventes, no mata-mata do acesso, Felipe. Pois é, né? O Cianorte foi para essa partida com aquele mal-estar, né? O time perdeu para o Anápolis. Assim, o placar foi de 2-1, foi construído pelo Anápolis com 2 falhas bizarras na defesa do Cianorte. Então isso gerava uma confiança, né, para a equipe, né? Não, que a gente poderia reverter a situação, né? Se não tivesse as falhas, o time venceria, entre aspas, né? Claro que o futebol não funciona assim. Mas o Anápolis foi melhor na partida, né? O Cianorte teve as chances ali com bola parada, com o tal do latereio, mas achou um gol com de pênalti, uma confusão na área, e conseguiu fazer 1-0, né? E também, de novo, foi punido no final do segundo tempo, né? O time do Anápolis conseguiu fazer 1-1 e decretou a classificação. O Cianorte, né, é o time o time paranaense que mais participou de oitava de final na história. São 5 participações, chegou até um jogo de acesso, mas perdeu. Então, novamente, bate nessa trave, né? Um time que tem uma força, digamos, para representar bem o Estado, mas que não consegue ir a mais. Dessa vez tinha muito investimento envolvido também, mas que deve continuar. E agora torcer para o Maringá subir para ter vaga na próxima edição da Série D. No caso do Anápolis, o time voltou a jogar no Jonas Duarte, né, em Anápolis, né, o time vinha jogando em Aparecida de Goiânia. Pôde rever, né, a torcida de perto, né, para ter esse apoio. O estádio ainda está passando por algumas reformas, né, a gente vê em volta do gramado umas incongruências, e acaba que a gente tem aí essa volta do Jonas Duarte pode ser benéfica, né? Se mostrou benéfica, né? Apesar de ter saído atrás do placar e fez aí esse empate com a classificação, e agora vai enfrentar o Iguatu, né? Um jogo bem diferente, né? Bem alternativo, mas o Anápolis, que era cotado pela gente, né? A chegar nas cabeças, né? Talvez não em quartas, mas lutar, né, para essa classificação, e conseguiu isso, né? Então é de fato de um time também que a gente pega muito retrô brasileiro, mas também é um time que por muito tempo, assim, todas as participações que teve na Série D recentemente chegava com expectativa, mas não cumpria isso, e agora cumpriu, chegou no jogo do acesso para definir se sobe ou não. O Iguatu foi comandado durante muito tempo pelo Washington Luiz, né, que surpreendentemente saiu para dirigir um time na segunda divisão do Piauí e abriu espaço para o Flávio Araújo levar o time do Iguatu para o mata-mata do acesso. Vai enfrentar um Anápolis que
se imaginava que pudesse chegar nessa fase desde o ano passado, um time que também vem fazendo boas campanhas. Você acha que existe algum favorito nesse confronto, Marcos, ou você também acha que, assim como o Felipe, é o confronto mais alternativo que a gente vai ter nesse mata-mata do acesso? Com certeza, né? Acho que lá no início, por mais que a gente tenha acompanhado a campanha do Iguatu, uma campanha muito boa, acho que é um dos times mais legais de se ver aí na Série D. E embora também a gente tenha apontado o Anápolis como uma equipe que poderia avançar bem na competição, eu acho que, primeiro, ninguém esperava, talvez pelas duas equipes chegarem nas quartas com tanta força, e ainda mais acabarem se encontrando, né? São duas equipes que passaram hoje assim do que a gente esperava para as quartas da Série D, né? E as duas equipes chegam com muita força. O Iguatu, como eu falei, com um futebol bem vistoso, bem legal de se ver, né? Tem passado com certa consistência pelo mata-mata. Acho que é uma das equipes mais regulares nesse mata-mata, eu diria. E o Anápolis vem com uma motivação que ano após ano vai melhorando sua campanha em Série D, né? Há 2 anos atrás parou na segunda fase. Na temporada passada chegou às oitavas caindo para a Ferroviária, e esse ano finalmente chega às quartas de final. Só que eu vejo o Iguatu um pé à frente do Anápolis, justamente por estar apresentando o melhor futebol. E se a gente for analisar friamente esse confronto contra o Cianorte, a lição que fica, principalmente para a equipe paranaense que foi eliminada, é que os erros cometidos na partida de ida definiram a eliminação dos paranaenses, né? E o Cianorte poderia muito bem ter eliminado a equipe goiana nesse mata-mata, né? Acho que pelos riscos que o Anápolis correu, né, nessa etapa de mata-mata, perdendo também para o Itabuna lá na segunda fase, agora contra o Cianorte, que poderia ter tomado o segundo gol e ter sofrido essa reviravolta, eu vejo o Iguatu mais seguro de si para conquistar esse acesso. Felipe, o Marcos falou da tradição paulista, né, na classificação da Inter de Limeira, de sempre colocar times no mata-mata do acesso, mas a gente pega 2020 Floresta, 2021 Atlético Cearense, 2023 Ferroviário, todos esses times subiram de divisão, e agora 2024 a gente tem o Iguatu no mata-mata do acesso. O estado do Ceará segue aí com sua tradição recente de colocar time nas fases decisivas. Eu acho que a diferença agora, né, que não é um time de Fortaleza, né? Isso é bem interessante. Eu principalmente tinha uma dúvida se era uma força do futebol cearense mesmo ou do futebol de Fortaleza. E agora o Iguatu vai demonstrando que não, há um trabalho também muito interessante fora da capital, fora da região metropolitana, já que é interior mesmo que o Iguatu está situado, né? Então, como você tem, né, é o jogo mais, eu vou usar essa palavra, o jogo mais legal dessa fase de final, porque, de fato, reúne duas equipes. Se a gente fosse pegar as 8 equipes aí que estão disputando, o script seria o roteiro seria o Retrô como líder, né? Como quarto colocado, talvez, dessa fase. Acabou que não. O Iguatu é o único vice-líder da primeira fase que é cabeça de chave, né, digamos, que vai fazer o segundo jogo dentro de casa, esse mata-mata do acesso. Do lado do Anápolis teve essas questões, né, do Cianorte, que, assim, teve muito mérito de aproveitar as chances criadas que o Cianorte deu para a equipe e conseguiu ter firmeza para aguentar uma pressão que não foi tão forte assim do Cianorte, para chegar e conseguir fazer um empate no final da partida. Então, é um jogo muito aberto, é o mais aberto para mim. Talvez os brasileiros Retrô também tenha essa abertura muito grande, mas por o que seja mais legal esse confronto, apesar do Anápolis ter uma tradição, digamos, de um time que se aposta muito para subir, desde que começou essa reformulação na Série D, mas é um jogo que vai ter uma maior pressão, que talvez possa ser a única chance em anos para as equipes chegarem nessa fase, né? Então, um confronto, claro que para todos isso serve, né? Todos os clubes essa questão serve, mas para esse em especial, talvez isso seja uma motivação a mais para conseguir passar de fase. O Iguatu, assim, o desempenho dele do futebol me encanta mais do que o do Anápolis. Então, só por isso eu coloco o Iguatu com uma vantagem, mas de fato é um jogo bem equilibrado
esse mata-mata. E dá para dizer que é mais equilibrado, sim. A gente consegue ver um Brasiliense Retrô com algumas diferenças, 13 Itabaiana e Maringá e Igreja Limeira também, acho que é o maior desnivelamento, apesar de ser um reencontro, já que eles se enfrentaram nessa Série D já. Pois bem, passados aí pelos confrontos do mata-mata do acesso, todas as partidas também de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, é aquela hora da gente se comprometer de vez, e aí vamos trazer os nossos palpites para quem vai jogar a Série C em 2025, começando aí pelo confronto da melhor campanha do Maringá contra a Inter de Limeira, Felipe. Maringá. Maringá. Também vou de Maringá. Brasiliense e Retrô. Retrô. Esse jogo é muito difícil. Vou confiar no mata-mata do Brasiliense e vou de Brasiliense. Eu vou de... Agora eu vou voltar ao meu estado natural, Retrô, porque eu vou votar nos times do Nordeste subindo todos. No terceiro confronto, 13 e Itabaiana, 2 nordestinos aí se enfrentando. Eu vou de 13. Eu vou de 13 também. Também vou de Galo. E agora o Iguatu contra o Anápolis. Quem vai jogar a Série C em 2025? Iguatu. Eu vou confiar no desempenho mais melhor que o Iguatu teve. Também aposto no Iguatu subindo. Também vou de Iguatu. Fechados os nossos palpites, agora é hora das considerações finais. E aí, rapidinho para cada um se despedir, só que eu também queria que o Felipe também falasse rapidinho, porque tem guia vindo pela frente, né, Felipe? Pois é, né? Já é uma tradição da Série Z, né? Fazer o guia das quartas, né? Um guia no site mesmo da Série Z, revistaserieZ.org. Então lá teremos, né? Secando aí os confrontos, né? Edson, por exemplo, participará falando sobre o 13, já dando um spoiler sobre o que vai acontecer. Né? É aquele guia onde a gente fala um pouco sobre o confronto, sobre o que pode ser determinante para passar de fase. A gente traz também o retrospecto, né? Já houve confrontos. Quem tem a vaga para a Série D próxima, caso um dos times suba, né? Só o Brasiliense também não tem vaga para a próxima edição. A gente também vê os elencos, né? Quem já subiu, e além disso, hoje a participação na Série C, né? Teremos uns estreantes aí, né, que podem estrear no ano que vem, e além disso a gente destaca os pontos fortes e fracos das duas equipes para você ficar bem antenado aí no que pode acontecer nesse mata-mata da Série D, onde se define os campeões da competição. Já tem até uma leve depressão, porque depois é semifinal. A semifinal a gente sabe que é bem chato. Exatamente. Marcos, agora também sua despedida dessa edição do Quarta Categoria. Primeiramente, agradecer por mais um episódio de Quarta Categoria. Segundamente, não vou ficar triste aqui, porque desde o início da temporada já bati a impressão de que eu não ia estar participando desse guia das quartas de final, né? Pelo desempenho das equipes capixabas, o cenário que estava muito difícil disso acontecer. Terceiro, eu queria destacar a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente viu aí o Sampaio Corrêa tá na luta aí para tentar escapar, mas tá muito difícil, planejamento muito ruim para essa temporada, desde o estadual. A gente vê a Aparecidense ainda com chance de escapar, mas remotas, tem que ganhar do ABC, que também está na briga, e ainda tirar saldo, jogando fora de casa. Acho muito difícil que isso aconteça. O ABC eu acho que vai escapar nessa última rodada. Ferroviário, outro planejamento terrível aí para essa temporada. No início até deu uma empolgada lá na Copa do Brasil, eliminando o Maranhão, mas foi daí para baixo, daí para frente só queda livre, né? E por último, São José, né, que já rebaixado também, ficou tanto tempo na Série C, imaginava-se que poderia estaria mais próximo de, sei lá, conquistar um acesso para a Série B do que cair para a Série D. Só que o planejamento também foi muito ruim, e ano que vem estará aqui no podcast Quarta Categoria. E só para finalizar, se tem times aí buscando acesso para a Série C, tem times querendo entrar na Série D, que é o caso de Porto Vitória e Vitória na final da Copa Espírito Santo, jogo único no próximo sábado, com VAR, inclusive, jogo às 17 horas no Kleber Andrade.
Pois é, então a gente encerra assim a edição do Quarta Categoria dessa semana. Siga a gente lá no @pcategoria, compartilhe nossos episódios e semana que vem estaremos de volta por aqui para trazer tudo sobre os jogos de ida desse mata-mata do acesso, a hora que o filho chora e a mãe não vê. Um abraço e até a próxima.